Pedir a bênção do Senhor sobre este culto. Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças porque na Tua Palavra e na obra do Teu Filho Jesus Cristo podemos ver a glória dos céus. Podemos ver o que Tu tens preparado para nós. Que há perdão dos pecados, há justiça e há uma época, uma eternidade sem lágrimas, por causa da obra de Jesus Cristo. Ó Deus, para nós a Tua Bíblia é assim como uma janela que mostra a Tua glória. E podemos aprender um pouco sobre a Tua glória, sobre Teu nome, sobre o Teu amor para conosco. E te damos graças e pedimos a Tua bênção sobre este culto, no qual Teu povo vai celebrar essa salvação por adorar Teu nome com todo o coração. Deus abençoe a leitura da Tua palavra, também os 10 mandamentos, para que possamos receber estas palavras com corações humildes, entendendo que Tu estás falando conosco, e não com outros, mas diretamente conosco, nos ensinando como viver bem na vida remida, e também nos chamando a nossa atenção aos pecados e à rebeldia que ainda fica nos nossos corações. Ó Senhor, nos ajuda na luta contra o pecado, para que possamos viver com alegria na Tua presença todo dia, com gratidão, com ações da graça nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Agora vamos abrir a Bíblia para o livro de Lucas. E o texto é a última parte do capítulo 3, mas eu quero ler primeiro de Lucas 12, alguns versículos de 12 e 13. Lucas 12 e 13. Lucas 12, versículo 35. Lucas 12, 35 até 40. E essas passagens estamos lendo porque a gente pode ver e comparar com a pregação de João Batista. E essas passagens mostram que a pregação de Jesus é igual ao que João Batista pregou, só que ele estava ajudando ou continuando a ideia com mais força, porque ele chegou. Então, Lucas 12, 35, cingindo esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidas, o Filho do Homem virá. Agora, versículo 49 até 53 do mesmo capítulo, Jesus está falando: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra?
Não, eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Agora 13, 1 até 9. Capítulo 13, 1 até 9. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabrou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Agora, o texto da pregação é de Lucas, capítulo 3, 7 até 18. Lucas, capítulo 3, versículos 7 até 18. Dizia ele, pois, às multidões que saiam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo
inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Isso é o final do texto da pregação. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, lemos em versículo 3 que João Batista percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Em versículo 7, lemos que as multidões chegaram no deserto para serem batizadas. E a pregação de João Batista preparou o povo para a obra maravilhosa de Jesus Cristo. O texto de hoje fala da necessidade da preparação. Preparação para ser membro da igreja e para compartilhar na obra de Cristo. Sabendo que os infiéis e os descrentes não podem participar e desfrutar a obra de Cristo, é muito importante saber como sermos prontos para o encontro com Cristo. Jesus também falou da necessidade de sermos vigilantes na passagem que lemos em Lucas 12. Mas o que devemos esperar? Como é que podemos identificar que isto é o Cristo? Ou isto é a igreja de Cristo? E quando o povo pensava que talvez João era o próprio Cristo, Deus empregou João para revelar a diferença entre Cristo e todos os outros profetas. E João explicou como podemos identificar a verdadeira obra de Cristo no mundo. E como lemos em Lucas 3:18, ele fez isto com exortações e com o anúncio do Evangelho. Lucas 3:18 mostra o que João fez. Ele, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Como podemos identificar Cristo? Batizando com o Espírito e com fogo. Cristo Jesus tem a sua pá na mão para separar o trigo da palha. E prego o Evangelho de Jesus Cristo debaixo deste tema. Cristo, o mais poderoso, tem a sua pá na mão. E vemos a exortação na pregação cristã e o Evangelho na pregação cristã. Em primeiro lugar, vemos a exortação na pregação cristã. Em Lucas 3:15, lemos que o povo estava na expectativa. Abrindo a Bíblia, Malaquias 3, versículo 1, e comparando com Lucas 1:76, vemos por que eles estavam na expectativa. Malaquias 3, versículo 1 diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E então em Lucas 1:76, vemos o cumprimento desta profecia na profecia de Zacarias. Lucas 1:76, Zacarias, cheio do Espírito Santo, está dizendo: Tu, falando sobre João Batista, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Nas Sagradas Escrituras dos judeus que foram para o deserto, houve uma profecia dizendo que
vai chegar o mensageiro que vai preceder o Senhor, o anjo da aliança. E depois disso eles ouviram João, a profecia de Zacarias sobre João, que João era esse profeta. Ele é o profeta prometido. E por isso o povo estava sabendo que Deus mesmo estava agindo naquela época. E por isso lemos em Lucas 3,15, povo na expectativa. Eles estavam na expectativa, e vocês? Já passou a hora de ser vigilante? Jesus chegou. Mas veja como Jesus falou a mesma coisa em Lucas 12, 37. Bem-aventurados aqueles servos a que o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Agora Cristo está falando sobre a volta dele. Está falando a nós, dizendo que devemos ser vigilantes. E vocês são? O que significa? Agora voltamos à pregação de João. Em Lucas 3, 8 até 15. João explica o que a aparência de alguém que está vigilante. Ele começa com uma advertência. Não ache que pode descansar na sua linhagem, dizendo, temos por pai Abraão. Versículo 8. Deus está dizendo que a sua linhagem, a sua raça, cor, sua pele, nada disso pode o salvar. Veja bem, muitas pessoas dormem sem vigiar, porque acham que já conseguiram uma garantia da salvação. Eles dizem em si mesmos, mas eu sou um membro de uma igreja verdadeira, sou membro da igreja reformada. E agora não tenho de me preocupar sobre meu modo de viver. Eles acham que podem dizer a Deus, mas Deus, sou membro da igreja reformada, todo domingo eu estou aqui, vindo pregação, mas já na segunda eles estão vivendo de qualquer modo. E João adverte, não faça isso. Deus pode criar membros de qualquer igreja fiel da pó da terra. Não se enganem. Não dormem sem lutar contra pecados, sem ser capaz de reconhecer a sua necessidade, a sua fraqueza, sem crescer na fé, sem contribuir ao reino. As pessoas não são vigilantes, eles estão dormindo enganados. Ninguém será salvo só por causa da sua membresia numa igreja ou outra igreja, só por causa do lugar onde eles vão todo domingo. Aos complacentes e aos arrogantes, o Espírito diz em versículo 7, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Não, a exortação de João também entra nas nossas vidas. E é simples. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso é a marca do Filho de Deus. Lembramos-nos da figueira na parábola de Jesus em Lucas 13, 6 até 9. Não temos de ler de novo, porque acabamos de ler. Jesus ensinou a mesma coisa do que João. Ele falou, a árvore que não produz fruto é inútil, deve ser cortado,
Deus se preocupa com sua vida atual. O que você está fazendo durante a semana? O relacionamento que você tem com sua namorada, o esposo, com seus pais, com seus filhos. Ele está olhando as coisas que você está fazendo dia após dia. Ou na rua, ou na casa. Eu não acho que o nome reformado pode salvar. O cristão verdadeiro tem o Espírito Santo que transforma o coração e a sua vida inteira. E quais os frutos de arrependimento? Podemos fazer a mesma pergunta: que havemos, pois, de fazer? Vindo a mesma mensagem do que os judeus e soldados e publicanos no deserto, temos a mesma pergunta: o que havemos, pois, de fazer? Somos culpados e reconhecemos isso. Quais os frutos dignos de arrependimento? Agora veja os versículos 10 até 14. João explica isto às multidões, inclusive aos publicanos e aos soldados. Podemos resumir as exortações que acabamos de ler nesses versículos 10 até 14 de João, por dizer: você mostra arrependimento e gratidão pela sua salvação com amor. Amor é obediência à lei do Senhor. Isso é o fruto digno de arrependimento. Amando a Deus, amando ao seu próximo. Amor é o fruto que Deus está procurando em você. Então, temos de parar, temos de pensar. Deus vai achar amor na minha vida? Vocês amam uns aos outros? Vocês estão orando pelos seus irmãos? Estão visitando os seus irmãos durante a semana? Vocês têm a coragem e o amor a advertir os que estão pecando? Você tem que buscar reconciliação, paz com alguém na família, na igreja. Você está mostrando misericórdia aos que estão ao seu redor, falando com eles sobre o único Salvador, Jesus Cristo. Isso é importantíssimo. Se não esteja vivendo em amor, você fica de pé ao lado da raça de víboras que rejeitou a pregação do arrependimento. O seu arrependimento, irmãos, é visível por causa dos frutos, por causa do amor. Manifestem este amor. Isso é a exortação na pregação de João. Agora veja Mateus 21. Mateus 21, 31 até 32. Lemos aqui, Jesus, 31, a segunda parte deste versículo: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Publicanos, desprezados, e meretrizes, esses pecadores públicos, precedem ao reino de Deus
os que não se arrependem. É forte. Por quê? Jesus disse, porque os publicanos, os meretrizes creram na pregação de João. Eles andavam no caminho da justiça que ele pregou, quer dizer, eles mudaram a sua vida. Eles se submeteram a Jesus Cristo com obediência, com o amor. O que foi o caminho da justiça que João pregou? Qual a diferença entre os que estão fora dos reinos dos céus e os que estão dentro? Veja bem, irmãos, não é muito complicado, não. Como é que manifestamos a nossa fé? Lemos isso. Repartindo suas vestes, suas roupas e comida. Comportando-se da forma honesta no lugar do seu emprego. Contentando-vos com o seu soldo. Pense no seu trabalho. Está trabalhando para a glória do Senhor, para o bem-estar da empresa, para servir o patrão com alegria. Você está ajudando os necessitados ao seu redor. Tem roupas demais enquanto pessoas não têm nada. Irmãos, o fruto de arrependimento que João pregou e Jesus pregou também é um grande desejo obedecer à lei do Senhor na sua vida, manifestando seu amor, e os publicanos e meretrizes que mudaram, que transformaram a sua vida, são o nosso exemplo. E João deu uma forte advertência quando disse em Lucas 3:9, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Lucas 13, Jesus falou palavras semelhantes: se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Lucas 13, versículo 9, se a figueira vier a dar fruto, bem está, se não mandarás cortá-la. Talvez vocês, talvez um de nós, todos nós estamos vivendo num pecado secreto. E ficamos nesse pecado sem querer sair. Ouça a exortação da pregação de João. Se arrependa. Ninguém pode ser salvo se não esteja produzindo fruto de arrependimento. Obedecer à lei perfeita do Senhor. A exortação é essa. Lucas 3:18. Também fala sobre o Evangelho. Na sua pregação, João fez um contraste entre o seu batismo, o batismo de Jesus, esse batismo de arrependimento, esse batismo que estava expondo o pecado do povo, a necessidade de se arrepender. O batismo de Jesus. Lemos que o povo interrogava no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Versículo 15. A resposta de João é claro, não. E ele explica em versículo 16, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu. O batismo de João era único, era temporário, pois era um símbolo da humilhação e arrependimento que precede a vida cristã.
E não devemos imaginar que o batismo de João era igual ao batismo cristão, que é um símbolo da aliança. Era diferente. João batizou todos, até os soldados que quiseram confessar os seus pecados de forma pública. E esse batismo de João era um tipo de confissão pública de pecado. E assim não era suficiente como um sinal da aliança da fé em Cristo Jesus, como lemos em Atos 19. Então, o que é o ponto de João? Ele está dizendo, meu batismo, esse arrependimento, essa confissão do pecado não é suficiente. Há mais para nós. Deus fez mais para nós. João está dizendo, eu preparei o caminho, mas eu não sou o Cristo. Alguém além de João e a sua pregação era necessário. Ele é o mais poderoso. E o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus mesmo. Aquele que completou o que João estava pregando. E João disse, não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Agora os judeus, ouvindo a pregação, foram lembrados do relacionamento entre mestres e os seus discípulos. Embora os alunos tinham de fazer muitas tarefas banais para os seus professores, houve uma qualificação. E todos os discípulos sabiam bem a qualificação. Desatar-lhe as correias das sandálias é humilhante demais até para um servo. Então, com essas palavras, João está dizendo que não há nada que ele pode contribuir à glória de Cristo. Até não a coisa mais humilhante. E como é maior o evangelho do que a mensageiro. E não perca o ponto importante. Deus chegou na carne por causa do seu amor por nós. Ele botou sandálias nos seus pés. Ele andava na nossa terra. Veja o Evangelho, Deus com sandálias na nossa terra, por causa do seu amor para conosco. Até o maior profeta não é digno de ser o mais miserável servo deste Cristo. O amor dele é indizível, é maravilhoso. Ele é o mais glorioso no mundo. E como podemos identificá-lo? João diz também que esse Cristo que veio no mundo, esse Filho de Deus que chegou à nossa terra e botou sandálias nos pés dele para nos salvar, ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Quantas interpretações desta passagem já ouvimos? O que significa isso? Cristo vos batizará com fogo, com Espírito e com fogo. Em João 4 lemos que Cristo não batizou ninguém enquanto estava na terra. Então, quando foi cumprida esta profecia? Então, olhando mais em frente, como um bom intérprete sempre faz, para ver o cumprimento dessa profecia, vemos que João estava falando da vitória de Cristo e o tempo depois da sua ascensão. Veja como Cristo afirma o cumprimento da profecia em Atos capítulo 1, 4 até 5. Atos 1, 4 até 5.
E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Está vendo a ligação, a conexão? Então, claro, João com água, Cristo com o Espírito. Isso é depois da ressurreição dele. Depois, alguns dias, o que aconteceu? Veja Atos 2. Chegamos ao dia de Pentecostes. Jesus explicou em João 14 que ele enviaria o conselheiro. Ele enviou no dia de Pentecostes, e até lemos o resumo em Atos 2, 33. Atos 2, 33. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. No dia de Pentecostes, Jesus Cristo batizou a sua igreja, o seu corpo, recebendo a unção de Deus, esse Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja nesse batismo do Espírito Santo. Veja a comparação agora. A água do batismo do arrependimento, que significa morte, humilhação e confissão do pecado. E o Espírito Santo, o Espírito vivificante que efetua a transformação. Veja o contraste. E quando o Espírito Santo entra no coração do homem, podemos ver uma transformação no coração, vontade e o Espírito, para que possamos viver dia após dia na vida de obediência e sinceridade, como lemos em Lucas 3, 8 até 15, esse fruto digno de arrependimento. Podemos, porque recebemos o Espírito Santo no batismo que Cristo fez na igreja. Pedro explica que todos que creem em Cristo Jesus têm o Espírito Santo, Atos 2, 39. Todos que se arrependem, primeiro passo, dos seus pecados e buscam Jesus Cristo, recebem também o Espírito Santo. João preparou o povo, dizendo que eles têm que se arrependerem. E Cristo chegou com esse batismo do Espírito Santo, nos capacitando para que possamos obedecer e viver com gratidão. Irmãos, vivemos na época do Espírito Santo. Vivemos na época deste batismo especial, sendo o corpo de Cristo. Podemos identificar a obra de Cristo nas vidas transformadas dos membros da igreja que receberam o Espírito. Está vendo a diferença? Muitas se chamadas igrejas estão dizendo que tem que esperar esse batismo, o segundo batismo do Espírito Santo, que é um batismo maior, um batismo mais especial. E recebendo esse outro batismo, você pode fazer coisas assim como falar nas línguas estranhas, pode dançar e cair, fazer toda coisa assim. A Bíblia diz não. Cristo derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Todos que creem em Cristo têm o Espírito Santo no seu coração. Ele habita no coração. E você quer ver os sinais desse Espírito Santo? É muito fácil. Eles amem uns aos outros. Eles estão lutando contra o pecado. Eles não querem cometer adultério. Eles não querem roubar. Eles estão orando uns para os outros. Eles vivem com paciência até nas tribulações.
Eles estão compartilhando e repartindo as suas roupas com os necessitados. Eles desfrutam a comunhão dos santos. A vida deles está cheia de alegria. Isso é o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Irmãos, embora não éramos capazes de viver em amor da nossa própria força, e essa pregação de João nos condenou, chegou o batismo de Jesus. Recebemos o Espírito e agora podemos começar a viver nessa vida de gratidão. Mas há uma luta. E João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo está trabalhando nesta terra. Este fogo explica o batismo do Espírito Santo mais. É uma forma de falar de forma mais detalhada sobre o batismo do Espírito Santo. Porque depois do Pentecostes, o Espírito Santo também está trabalhando na terra. Ele está purificando e dividindo. Agora podemos ver isso já no Antigo Testamento, Isaías 4, Malaquias 3, 2 até 4. O contexto imediato já confirma que a obra do Espírito Santo é ligada com a separação do trigo da palha. Há fogo que queima pecado e pecadores. Fogo que vem do Espírito Santo. Ele habita no coração dos crentes. Ele está fazendo uma separação entre pecado e igreja purificada. Exatamente como Jesus falou em Lucas 12, 49, 51. Lemos, Jesus diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Disse Jesus, eu vos afirmo antes, divisão, esse fogo. Jesus Cristo está purificando a sua igreja pelo Espírito Santo, pela palavra. O Espírito Santo, a palavra, a pregação. E esta purificação é evidência da presença do mais poderoso. Cristo tem na mão a sua pá para limpar a sua eira. A figura de João lembrava do povo da fazenda que tinha uma eira que é uma área plana na parte superior de uma colina. E neste lugar bem ventilado, os bois pisavam na colheita para soltar os grãos da planta. E uma vez que as cascas ainda ficavam juntos e colados com os grãos, o fazendeiro pegava a pá e lançava tudo no ar. O vento despesava a palha que voou fora, enquanto o trigo caiu para a eira para ser recolhido. E assim o fazendeiro separava o valoroso do inútil. Agora João diz que Cristo faria o mesmo, só que Cristo separa pessoas. Por meio da obra do seu Espírito Santo, alguns estão recolhidos e resgatados do inferno para estar no celeiro de Jesus, enquanto outros estarão queimados no fogo inextinguível. Mas João não está falando só sobre o futuro. João diz que Cristo já tem na mão a sua pá. Embora o juízo final acontecerá quando Cristo voltar, a pá está na mão de Cristo agora. E Ele está fazendo a separação, essa distinção com base na sua vida agora. Ele não disse que Jesus vai chegar um dia com essa pá na sua mão para fazer distinção no futuro. Cristo tem a sua pá
na mão. Está olhando suas vidas para esse fruto digno de arrependimento. Vocês entendem o Evangelho? Vocês amem uns aos outros? Cristo está olhando e a paz está na mão dele. Hoje é o dia de arrependimento para os que estão dormindo nos seus pecados. Mas também hoje é um dia de celebrar a obra maravilhosa do Espírito Santo nos seus corações. Porque os cristãos sinceros, verdadeiros, podem ver que há fruto digno de arrependimento nas suas vidas. Podem ver essa obra transformadora do Espírito Santo nos seus corações. Podem ver o amor que vocês têm no coração para o seu próximo. Cristo está fazendo uma separação no mundo, separando a igreja dos ímpios, celeiro do fogo, trigo da palha, mas também dentro do coração de todos os seus. Deus está nos purificando, nos refinando pelo Espírito Santo, pela pregação. E ainda o fogo queima nos nossos próprios vidas, queimando o pecado. Não queremos mais fazer esse tipo de pecado, viver nessa vergonha mais. Isso é a obra do Espírito Santo, que está nos purificando. Mas também é uma promessa. Deus não vai deixar esse pecado confessado ficar contra você, na sua conta. Quando confessa os seus pecados do passado, quando confessa os seus pecados do passado, eles não permanecem na sua conta. São tirados, são queimados por causa do sangue de Cristo. Pecados confessados no passado são perdoados. Isto é o Evangelho, na pregação de João. Isto é o Evangelho do fogo. Você pode entrar nos seus sem ter esses pecados contra você, mas você vai entrar nos seus purificados com essas vestiduras brancas, como lemos em Apocalipse capítulo 13, ou 7, melhor dizer. A paz está na mão de Cristo Jesus. E para os que creem, isso é um consolo indizível. Estamos sendo preparados para a nova morada, onde habita justiça. Estamos sendo purificados pelo Espírito Santo que Cristo derramou sobre a sua igreja. Estamos sendo purificados pela palavra que o Espírito usa para entrar nos nossos corações. E pela graça do Senhor estamos lutando contra os nossos pecados, querendo, orando, que chegar o dia de perfeição nos céus. Estas roupas brancas, lavadas no sangue de Cristo. Pregação cristã. Pregação que tem uma exortação forte. Nosso Evangelho maravilhoso. Amém. Vamos, neste momento, orar ao Senhor. Deus e Pai Todo-Poderoso,
reconhecemos a obra maravilhosa de Jesus Cristo. Vemos o teu amor na encarnação do seu Filho. Ele que botou sandálias nos seus pés por causa do seu amor para conosco. E, ó Senhor, vendo este amor, somos humilhados, porque reconhecemos que somos nada. Somos pecadores indignos, nós não somos dignos de ser o servo mais miserável. Não somos dignos de desatar correias da sandália. Ó Deus, vemos pela graça, tua misericórdia. Ó Deus, te damos graças pela mensagem da graça, da misericórdia. Também acabamos de aprender de novo sobre a obra de Jesus Cristo depois da ascensão dele, que ele subiu ao céu, ele derramou o Espírito Santo, neste batismo do Espírito Santo. Ele derramou a terceira pessoa do Trindade, o Espírito Santo, na igreja, para que o Espírito habite nas vidas do teu povo, para que possamos começar a obedecer a tua lei, começar a andar neste amor que João pregou, que Jesus também exigiu de nós. Ó Senhor, nos oriente pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, para que possamos reconhecer a tua palavra, a tua graça, para que possamos viver com gratidão. Ó Deus, precisamos desta orientação, porque somos tão... Não entendemos bem. Somos tão insensíveis ao Senhor, às grandezas do Evangelho. Ó Deus, nos oriente pelo teu Espírito Santo. E quando falamos sobre essa orientação, reconhecemos que não é só algo da mente, algo da boca, mas toda hora na nossa vida, ó Senhor, seja no nosso quarto, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, na nossa estrada, na nossa rua. Senhor, precisamos da orientação do Espírito Santo. Ó Senhor, também te damos graças pela mensagem misericordiosa que Cristo está com a pá na mão, separando o trigo da palha, porque agora sabemos e temos a confirmação, ó Senhor, que Ele também está tirando a palha que está nos nossos próprios corações. Ele está nos purificando e nos refinando, e Ele pode procurar e achar fruto nas nossas vidas por causa da obra dEle. Ó Deus, te damos graças, porque podemos identificar Cristo neste lugar, nessa nossa vida. Abençoe o presbítero, o diácono desta congregação, todos os membros. Ó Deus, abençoe toda a obra que está sendo feita na preparação pela obra evangelística. Ó Deus, que Tu possas abençoar esta congregação na obra de falar de Cristo com confiança, com certeza, as promessas dEle. Ó Deus, ouça a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.